dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, galerinha. No vídeo de hoje a gente vai continuar discutindo o processo de abolição da escravidão. Esse é o vídeo da parte 2 da nossa aula, em que a gente se comprometeu a falar tanto dos movimentos abolicionistas, como da abolição da escravidão em si e, para concluir, do pós-abolição, do imediato pós-abolição e da questão da cidadania negra no Brasil. Basicamente, a gente tem que pensar, como a gente viu no último vídeo, que o movimento abolicionista ele vai começar a ganhar muita força no Brasil a partir dos anos 50 do século XIX. Não que não existissem pessoas que lutassem contra a abolição da escravidão, mas na verdade essas pessoas eram circunscritas basicamente aos próprios escravizados, que, como a gente viu a partir do movimento quilombola, tentam a todo momento lutar contra a escravidão. A partir de 1850, esse movimento ele vai ganhar vulto, não só na classe média urbana branca brasileira, mas obviamente entre setores da elite intelectual. Nesse sentido, então, o movimento abolicionista vai começar a lutar não apenas pegando em armas propriamente, mas por uma via institucional para obter a abolição da escravidão. Vimos como a Lei Eusébio de Queiroz tem um papel fundamental nesse ponto. O papel da Lei Eusébio de Queiroz, obviamente, é quando, a partir da proibição do tráfico negreiro e da elevação do preço dos escravos, boa parte da classe média, sobretudo dos grandes centros urbanos, que eram extremamente escravistas, como Salvador, Rio de Janeiro, vão começar a não ter mais o dinheiro, né? A classe média desses lugares não vai mais começar a ter o dinheiro para comprar esses escravos, e aí, nesse sentido, gera o que a historiadora Lilia Moritz-Schwartz chama de uma verdadeira revolta entre essa classe média, que vai começar, então, a defender, né, por um motivo um tanto quanto escuso, a abolição da escravidão. Em certo sentido, esse primeiro movimento abolicionista ele vai ganhar muita força também a partir de um outro evento, né? Basicamente, que é a Guerra do Paraguai. A gente viu no vídeo passado dessa série sobre o Segundo Reinado que a Guerra do Paraguai ela vai mudar a perspectiva do exército. Basicamente, o exército ele vai passar a se tornar uma instituição absolutamente abolicionista. Vimos que contribui para isso o chamado Programa Voluntários da Pátria, que faz com que os escravizados sejam recrutados para lutarem ao lado de soldados livres. Nesse sentido, então, quando a guerra acaba, o exército se converte em uma grande instituição abolicionista. E o exército vai se juntar, obviamente, com essa classe média ressentida, obviamente com uma elite intelectual, e, lógico, com os próprios escravizados e a própria população negra liberta, que vivia ali nos grandes centros urbanos no Segundo Reinado, para pressionar o governo imperial naquela época a abolir a escravidão imediatamente. Nesse sentido, destacam-se dois caminhos. O primeiro deles é o chamado abolicionismo reformista, que é exatamente o projeto de abolição dessa classe média urbana, dos grupos militares do exército. Esse projeto do abolicionismo reformista, ele basicamente é um projeto a partir do qual só se pensava a abolição da escravidão. Basicamente, que a escravidão teria que ser abolida e, de preferência, abolida com uma indenização, ou pelo menos com formas de indenização aos senhores de escravo. A progressividade da abolição, ou seja, o fato de que ela não ocorreria de uma vez por todas, pode e é encarado pela historiografia tradicional como uma espécie de indenização, ou pelo menos uma espécie de aviso aos senhores de escravo, na medida em que eles podiam se conscientizar cada vez mais de que a escravidão caminhava para o seu fim, e dessa forma, pelo menos na teoria, se preparar para o fim da escravidão. A gente viu que foi isso que aconteceu pelo menos com os grandes barões do café em São Paulo, que foram progressivamente trocando a mão de obra escravizada pela mão de obra branca imigrante. No processo que a gente viu no primeiro vídeo dessa série, ficou conhecido como o embranquecimento. Do outro lado, a gente tem um abolicionismo que era muito mais interessante, que é o chamado abolicionismo radical. Esse projeto de abolição ele vai ser defendido por várias personalidades que eu citei no primeiro vídeo. O primeiro expoente desse projeto é um camarada, um advogado chamado Luiz Gama. O Luiz Gama é um advogado, um negro, que viveu em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, o Luiz Gama, como advogado, libertou mais de 500 escravos com processos legais.
Ele ia até os juízes e comprovava que os donos daqueles escravos ou não tinham o documento de posse deles, ou, pior ainda, haviam adquirido esses escravos de fora do Brasil depois da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. O Luiz Gama é uma personalidade interessante. Ele é filho da Luísa Marim, uma líder da chamada Revolta dos Malês, ocorrida no período regencial, e ele era um negro livre, e ele foi vendido pelo pai dele, que era um branco, e viciado em jogo, para pagar as dívidas dele de jogo. E ele conseguiu se alforrear por volta dos 17 e dos 18 anos a partir de um processo legal, né? Isso é um pouco obscuro na historiografia, ninguém sabe muito ao certo, mas a hipótese mais aceita é de que o Luiz Gama conseguiu comprovar na justiça a sua própria liberdade, né? Comprovando, obviamente, que ele havia sido vendido pelo seu pai e que não existia nenhum documento que comprovasse que ele era um escravizado. Na verdade, ele era uma pessoa livre, privada da sua liberdade, e isso era ilegal naquela época. Se uma pessoa nascesse livre, ela não poderia ser reduzida, segundo a legislação do Brasil à época, à condição de escravo. O Luiz Gama ele é muito importante, porque ele vai pensar um movimento que vai ser o maior movimento abolicionista da história do Brasil, que é o movimento dos Caifases, que surge ali por volta de 1880, entre 1880 e 1882, em São Paulo. Basicamente, o movimento de Caifases, que é pensado pelo Luiz Gama, e depois a sua liderança é sucedida por um cara chamado Antônio Bento, também negro, é um movimento que se espalha por toda São Paulo e que vai defender a abolição da escravidão, a partir do ataque às fazendas de escravizados, tentando, obviamente, libertar os escravizados e assustar os senhores de escravos que habitavam em São Paulo. Basicamente, o movimento de Caifases, ele pegava esses escravos e mandava os escravos para o maior quilombo que existia na época, que era o quilombo da Jabaquara, que ficava na cidade de Santos. A ideia era embarcar esses escravos dali, do quilombo da Jabaquara, para o Ceará. No Ceará, eles seriam, obviamente, levados, né, na jangada de um camarada que era muito importante, que era o Francisco Nascimento, conhecido como o Dragão do Mar, que foi condecorado inúmeras vezes pelo exército por se negar a levar escravizados no Ceará na sua jangada, e eles seriam transportados para dentro do Ceará, tornando-se assim livres, haja vista que o Ceará e que boa parte do Nordeste aboliu a escravidão antes do Brasil, basicamente, por volta de 1884 e 1885, quando a abolição no Brasil só veio, obviamente, com a Lei Áurea em maio de 1888. Esse abolicionismo radical, portanto, ele defendia a imediata libertação dos escravos. Mas não só isso. Um outro expoente desse abolicionismo radical era o também negro, o engenheiro André Rebouças. O André Rebouças, que foi durante muito tempo amigo pessoal de Dom Pedro II, ele defendia não só um processo de abolição imediato da escravidão, mas ele era radical porque ele ia à raiz do problema. Ele propunha também a realização de uma reforma agrária que garantisse a terra para a população negra, e ele garantia também, e especialmente, ele queria especialmente, que se criasse um sistema público de saúde para alfabetizar a população negra e para que essa população negra, quando liberta, pudesse votar. Haja vista que até aquele momento no Império, até a chamada Lei Saraiva, os analfabetos eles acabavam sendo excluídos do voto pela sua renda, Então, de toda forma, percebam, esse movimento do abolicionismo radical, ele propunha uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Obviamente, estimam-se os historiadores, se a escravidão não tivesse sido abolida em 1888, o movimento dos Caifases teve tanta importância que estima-se que em São Paulo, se a escravidão tivesse durado mais 5 anos, esse movimento teria conseguido abolir e acabar com praticamente todas as formas de trabalho escravo no Estado. Em certo sentido, então, essa força do movimento abolicionista, ou ainda dois movimentos abolicionistas, faz com que o governo comece a, de fato, atender a essas pressões, mesmo que progressivamente. Em 1871, uma nova lei abolicionista é promulgada, que é a chamada Lei do Ventre Livre, de 1871, que determina que todos os nascidos daquela data em diante seriam livres. Todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data se tornariam livres. Qual o problema disso, professor?
O problema é que um bebê não pode se criar sozinho, a menos que ele seja, sei lá, um Mowgli, né, um menino lobo. Então, basicamente, isso cria, na legislação brasileira, uma figura nova, que é a figura do ingênuo. Quem é o ingênuo? O ingênuo é o filho do escravizado, que nasceu depois da lei do ventre livre, que está sob a dependência de um senhor de escravo, né? Ou seja, muitas vezes, se você pegar anúncios de classificados, como esses aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão ver que esses ingênuos, eles eram vendidos tal qual, escravizados normais, só com destaque de que ele era ingênuo e quando ele fizesse 18 anos, ele poderia, portanto, sair da fazenda, do engenho, etc. Uma outra lei é de 1885, que é a Lei do Sexagenário. Essa lei foi encarada pelo movimento abolicionista como uma piada, e vocês já vão entender por quê. A Lei do Sexagenário, ela defendia que todos os escravizados que completassem 60 anos estavam libertos. Ela é encarada como uma piada por quê? Porque no Brasil do século XIX, a expectativa de vida era de apenas 27 anos. Isso se você fosse um homem livre. Se você fosse um homem escravizado, sua expectativa de vida era de pouco mais de 20 anos de idade. Então, obviamente, nenhum escravizado praticamente chegava aos 60 anos e conseguia, obviamente, a sua liberdade. Depois dessa lei, a gente tem a Lei das Chibatadas, de 1887, que o Joaquim Nabuco, jornalista, político e grande abolicionista, vai chamar de uma lei que parecia uma piada. O sentido da lei era tentar proibir os castigos físicos com chibatadas. Só em 13 de maio de 1888, quando existiam apenas 5% da população, total negra no Brasil como escravizada, a princesa Isabel se precipita e enquanto o seu pai estava no exterior se tratando de uma doença na Itália, ela assina a Lei Áurea. Isso cria, obviamente, uma ideia basicamente muito equivocada de que a princesa Isabel foi de fato a princesa redentora que lutou contra a escravidão. Isso é extremamente equivocado. Por que isso é extremamente equivocado? Porque, na verdade, a princesa Isabel só assina a Lei Áurea na tentativa de preservar a coroa, que naquele momento cambaleava, em função não só das pressões dos abolicionistas, mas das pressões das forças armadas, que eram abolicionistas e que entendiam a monarquia naquele momento como um regime ultrapassado. A cartada da princesa Isabel, obviamente, deu muito errado. Se ela ficou por uma história branca e eurocêntrica conhecida como a princesa redentora, e por isso a gente grava esse tipo de vídeo para desconstruir essa imagem, por outro lado, a monarquia cai pouco mais de um ano depois, em 1889, no 15 de novembro de 1889. O triunfo, portanto, dos projetos é o triunfo do projeto do abolicionismo reformista. Haja vista como se organizou o pós-abolição dessa escravidão. Várias medidas vão ser adotadas para excluir a população negra da cidadania. A primeira delas é adotada por um político que é o Rui Barbosa, muito famoso até hoje, em função da Fundação Casa Rui Barbosa. O Rui Barbosa, enquanto ministro da Fazenda, nomeado pelo Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente do Brasil, ele manda queimar todos os documentos, todos os papéis, todos os livros de matrícula referentes à escravidão, apagando qualquer possibilidade de que essas pessoas descubram de onde vêm e, sobretudo, que essas pessoas cobrem do governo o pagamento de uma indenização pelo tempo que elas foram escravizadas. Pior ainda, antes de 1890, em 1888, o projeto que vai ficar conhecido como o Projeto de Repressão à Ociosidade. Basicamente, esse projeto ele é votado 2 semanas depois da abolição da escravidão. A Câmara dos Deputados basicamente entende que a população negra ela era dotada de uma série de vícios. Ela era viciada à preguiça, à indolência, à desobediência, e que por isso ela deveria ser obrigada a trabalhar. O projeto de repressão à ociosidade, ele cria uma lei no Código Penal de 1890, que é a Lei de Contravenção à Vadiagem, que basicamente determinava o seguinte: se você fosse negro e se você obviamente estivesse de bobeira na rua, e não tivesse um emprego e nem uma moradia fixa, você seria preso pelo tempo de 15 dias. Se você fosse reincidente, ou seja, fosse preso de novo, você ficaria preso por 30 dias e eles te mandariam para um trabalho forçado, para um trabalho compulsório. Muito comum naquela época era ser mandado para ser recruta da Marinha, que era basicamente, a gente vai ver nas nossas aulas de Primeira República, o mesmo que ser mandado para o inferno, porque as condições de trabalho na Marinha eram péssimas. Basicamente, uma série de outras medidas vão ser adotadas. Por exemplo,
O fato de que todos os saberes ancestrais, como, por exemplo, a utilização de ervas medicinais que vinham da cultura dessas populações, vai ser proibida pelo Código Penal de 1890. Boa parte das manifestações culturais, o samba, vai ser extremamente reprimido pelo Código Penal de 1890. Então, basicamente, o que a gente tem é, de fato, uma criminalização da negritude. Por quê? Porque a polícia, obviamente, ela vai associar essa contravenção à vadiagem, né? Essa pessoa que está, como canta Bruno Marrone, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu durmo na praça pensando nela. Nesse caso específico, se você for um camarada negro, você muito provavelmente terminará preso. Isso não é muito diferente do que acontece hoje em dia nas abordagens policiais, quando a polícia, de fato, prende um jovem negro por suspeita de que aquele menino é um marginal. Então, em certo sentido, percebam, nós temos uma série de manifestações, né, e de heranças da forma pela qual a nossa escravidão foi abolida até hoje no Brasil. As populações negras têm a sua cidadania praticamente negada, né? Então a abolição da escravidão ela não garante uma inserção da população negra na cidadania. E essa é a luta no Brasil até os dias de hoje. Bacana? Esse foi o nosso vídeo sobre a abolição da escravidão. Espero que vocês tenham gostado. Encerro a série por aqui. Se você gostou, dá um joinha. Clica no sininho para você ter notificação de quando sair vídeo novo. E, enfim, compartilha com a galera, beleza? Beijo, um abraço, até a próxima.